Olá a todos. Primeiro palavra, agradecer as exageradíssimas palavras do Mário acerca do meu trabalho deste júri e dizer o seguinte: esta coisa da terça-feira, dia 13, não é tudo rosas, porque à 13ª vez que pela primeira vez da minha vida vou ler um manuscrito. Estava à espera daqui que fosse aqui corrigido as gajas de marcar e não houve tempo, porque eu não gosto de chegar atrasado a nada. Quanto à segunda hipótese, bem, editora é A, mas eu não quero dar a quem pediu outros textos de outras apresentações. Agora, fica... Dá para dois, quer dizer, dá para dar um trabalho e depois ir às versos e às novas e para aqui buscar algumas coisas, e nas páginas literárias do Diário de Lisboa e isso, alguns textos que eu não podia perder. Agora, estes são normalmente ter um registro oral, porque a minha intenção primeira é exatamente fazer aquilo que o Mário disse, é suscitar o gosto de irem ler o livro que eu estou a apresentar. Mas, pronto, ficam duas coisas. Uma delas é só com as leituras que fiz dos autores premiados. E a outra fica para outra, os outros críticas e ensaios ficam para outra oportunidade. Sim, porque a gente se mete a dois, não faz nenhum. Está prometido, mas entretanto vou tratar de mudar de editor por estes textos. Nós vamos passar, tivemos que esses disponíveis a ser. Ora bem, não. Ora bem, então, vamos a isto. Vou ver se não vou arranjar. Isto está até um registro mais ou menos da oralidade, está um bocado aqui neste registro, por isso é que eu tenho que vê-los todos para ver se está dentro dos tais 15 minutos prometidos, não é? Não demoro mais. Firmamento de Luís Lage, a Serial de 2022, cuja qualidade literária, originalidade, hábil e certeira utilização dos recursos retóricos, complexidade dos desafios hermenêuticos suscitados por cada poema, proficiência com que o poeta transpõe a terminologia científica para a linguagem literária, rigorosa sustentação das linhas de sentido abertas por cada uma das três partes que compõem o livro e a subtil articulação que as engasta fazem de Firmamento uma obra que ficará na plataforma dos melhores livros de poesia publicados no primeiro quartel do século XXI. Como no universo não há acasos, então é natural que Firmamento deixasse passar o tempo alheio a prémios, aguardando confiante que a conjugação dos astros pusesse o livro sob o olhar do júri do Prémio António Judeão, com certeza de que não havia melhor patrono do que ele para apadrinhar, poeta cuja língua literária utilizada em Firmamento tem um precedente de António Judeão, pseudónimo de Paulo de Carvalho, professor metodólogo de Físico-Química no ensino inicial. Firmamento é constituído por três partes: a primeira dá o título ao livro, a segunda intitulada Ciência e Futuro da Vida e a terceira Ode Lunar. O primeiro poema, Canto Aleatório, é uma admirável reflexão poética com raízes no filósofo Lucrécio sobre o universo e seu desenvolvimento. O poeta coloca-nos no ponto de partida do poema a matéria. O leitor tem a início de estar atento às linhas de sentido que Firmamento abre ao longo das suas páginas. Desde logo, a das complexas transformações da matéria que dá origem ao universo. Diz o poeta, cito: eu canto a energia primordial, a mudança de fase que fez haver algo em vez de nada. A matéria, os vírus, a vida humana, os sonhos, esta enseada. Fim de citação. O poeta afasta-se da Bíblia, da esteira de um período português e de um dos meus filósofos preferidos, lá está, estou a falar do Bento Spinoza, afasta-se da Bíblia e diz que, cito, no princípio não era o verbo, mas o átomo primordial, de onde tudo vive, mesmo o princípio espiritual dos humanos. Citação: a nossa alma é um disco de gás e poeira. Fim de citação. O que aconteceu, seguindo a voz do poeta, é que as flutuações de diversidade foram crescendo a par com a expansão do universo e deram origem ao firmamento e à vida dos humanos,
paridos pelo universo, depois de ele se ter constituído como mãe de si próprio ao longo de uma incomensurável fileira de anos. Cito: eu canto o universo que foi sua própria mãe e tardiamente nos pariu para nós conhecer. Fim de citação. Estão assim matizadas duas linhas de sentido. A que se prende com a enseada, não amena, como criou a leira, onde vivem os humanos, caracterizado por nela não haver, cito, sossego, nem assombro, mistério ou canto, apenas tumulto, ecrãs, informação. Fim de citação. E outra que aponta para o alto, para o firmamento, esse manto constelado em que o poeta se agasalha, cito, como peregrino chegado a lugar santo, que mais adiante voltarei a abordar. No poema Firmamento, o sujeito de enunciação canta o espaço e o tempo e também o movimento, que desde, cito, a baixa entropia dos começos, fim de citação, impulsionou de transformação em transformação a matéria e os seres vivos até aos dias de hoje. Agora, diz o poeta, cito, em que fumavas e dançavas na sala só para mim. A leitura dos poemas de Rui Lage vai-nos dizendo de diversos modos que as flutuações da densidade foram crescendo a par com a expansão do universo e deram origem ao firmamento e à vida humana, que no primeiro poema de Firmamento nos é dada de forma prosaica. Diz o poeta: sem elas não daria contigo a comer figos a eito num equilíbrio térmico perfeito. Fim de citação. Mais uma vez, a terminologia do campo das ciências cintila no âmago da construção poética. No segundo poema, dividido em 4, o que deu o título ao livro, o poeta mantém-nos preso a duas linhas de leitura que nascem de duas realidades opostas. Relativa à Terra, onde não há sossego, cito, nem assombro, mistério ou canto, apenas tumulto, ecrãs e informação, e a que circunscreve ao firmamento o manto constelado onde o poeta se agasalha como um peregrino chegado ao lugar santo. O enunciador, despido de tudo, abdicando de ser visto, diz-nos, cito, bicho de carbono suplicante suba ao firmamento como folha convertido em diamante. Fim de citação. Eis a poesia, uma vez mais, a dizer-nos que, nascida de realidades concretas, mesmo que revestidas de contornos científicos, não abdica no voo metafísico. Porém, não quer dizer que esse voo procure o paraíso, porque o poeta sabe que o firmamento não é esse paraíso. Talvez o fosse na infância, quando o menino procurava as estrelas mais brilhantes que iluminavam o breu das várzeas lá onde já não havia casas nem luzes. Porém, hoje, o adulto, sabedor de que não havia, porém, hoje o adulto, sabedor do que são os espaços negros na estrutura do universo, socorre-se uma esplêndida imagem para nos definir o que são as estrelas na tela do firmamento. Cito, os sóis são sepulcros. Fim de citação. Assim sendo, o brilho das estrelas chega ao poeta como um canto atravessado pela tonalidade melancólica e triste de uma elegia. Mas o poeta, ao contemplar o Orion, a constelação do caçador, confessa que as estrelas, cito, nascidas há 100 mil anos, o revertem à condição de primata neste tempo e acrescenta, cito, é então que o firmamento me consome por inteiro e me devolve ao estaleiro que precede a luz, o nascimento e o tempo. Fim de citação. Um dos fascínios do livro do Rui Lage nasce do facto do poeta, de um modo muito discreto, quase recôndito, não deixar partir-se o fio invisível que põe em contraponto a terra e o céu, a enseada onde vivemos no firmamento. A última parte do poema que estamos a analisar é uma esplêndida construção em que o poeta expande o seu amor pela luz das estrelas. Cito, luz inextinguível que tudo aclara, mas nada revela, que se vê habilitada pela luz anémica das torres de escritórios,
dos blocos de apartamentos, dos aeroportos, das fábricas, das refinarias. Fim de citação. Luz que o poeta abomina por roubar o mistério das estrelas, das vielas, dos passeios a deshoras. Luz execrável, definida pelo excelente oxímoro que fecha o poema. Luz mais escuras que a treva. Como tenho vindo a dizer, é preciso ler este livro com muita atenção e anotar tudo o que de essencial a Luz revela. Foi nesse sentido que agora tentei mostrar como o poeta dá a primazia ao que é vívido, ao que estimula a imaginação. Não há poesia sem imagens, em detrimento de uma realidade que peque por uma vacilão estéril. Mesmo não querendo ser muito longo na apreciação do livro de Rui Lage, não posso deixar, sem uma referência particular, o poema Oficina de Estrelas, um dos melhores de firmamento, encimado por uma admirável epígrafe do padre António Vieira. Cito: que cuidais que é uma sepultura, senão uma oficina de estrelas. Fim de citação. Neste poema, Rui Lage produz uma estupenda antítese entre o tempo em que os mortos, cito, iam morar no firmamento, surdiam das flores e se separavam nas externas das constelações. Fim de citação. Nesse tempo, os mortos mudavam-se para o panteão estelar, ainda está Rui Lage a falar, enquanto, cito, cá em baixo, havia absortas capelas de vento, claustros aéreos, oratórios ao relento, nos telhados, nos montes, na meia-noite dos povoados, nos lugarejos sem iluminação, onde podíamos velar e tomar consolo, ou pedir conselho. Fim de citação. A esse tempo contrapõe-se este outro tempo, em que os mortos vão a cremar em fornos industriais. E o que acontece é que agora o firmamento é um descampado e já não há reparação na oficina involúvel. As sepulturas estão desocupadas e morrer é só um ato administrativo. Antigamente, o futuro era o firmamento. Estou a citar, agora e passo o poema. Mas agora, outra citação: no céu não se abre um só postigo, uma telha de vidro, e os mortos já não pegam fogo na mesosfera. Ninguém dá o corpo às estrelas. O pó fica cá todo. Fim de citação. Levado pela riqueza do poema, em que é justo salientar o ritmo, as rimas, as imagens, os recursos retóricos, ouso explicitar uma pequena especulação. Na verdade, se juntarmos as duas últimas palavras do poema, obtenho a palavra cátodo, que etimologicamente significa descida, caminho para baixo. Ou seja, este voo especulativo permite reiterar a antítese que o poema desenvolve de estrofe em estrofe, gerada pelos tempos antigos, em que os mortos subiam ao firmamento, e os tempos de hoje, em que os mortos descem pelos desvãos dos fornos industriais, em que são cremados. Gostaria ainda de formular, numa breve síntese, alguns aspectos da análise à primeira parte do firmamento. Primeiramente, sublinhar que a reflexão sobre o universo e sua história, produzida sob um ponto de vista científico e não religioso, subjaz uma abordagem à condição humana, tematizada no amor, na morte, nas prosaicas e também nas belas coisas da vida, no sonho, nos encontros e desencontros, nos desconcertos do mundo, no júbilo e na tristeza, tópicos que também se repercutem na segunda e terceira partes do livro, Ciência Futura da Vida, a segunda, Iode Lunar, a terceira e última. Todavia, o universo é a principal referência, mesmo quando se trata do amor, e assim o poeta mantém a unidade da obra, que é percorrida por uma complexa e fecunda diversidade. Cito: se com dolo ou embaraço releres um dia as cartas de amor que te escrevi, podes rasgá-la, querida, ou dá-las ao fogo, pois, se até o espaço-tempo por incertos astros se desfaz, não está nele a raiz do que nos une. Fim de citação. É interessante notar que num livro em que a ciência lhe é imanente, o amor afirma-se, mais uma vez, pela transcendência. Por outro lado, o que é certo é que, nas circunstâncias da vida, das simples às transcendentes, nada haveria de novo ou velho sem o calor do sol. Ao alto,
qualidade de firmamento eu próprio não me estou a ler. A alta qualidade de firmamento é sustentada por uma exuberante imagética ancorada na razão que garante a coerência deste livro, como se pode constatar no facto de, decorrente do que acabei de escrever, o poeta afirmar que o caminho do tudo para o nada, da vida para a morte, é o caminho do calor para o frio. Acerca da condição humana, a que fiz referência anteriormente, parece-me relevante ressaltar, com palavras do poeta, a visão que ele dela tem, que é, uma vez mais, consonante com a substância da obra. Cito: aqui estamos, faúlhas breves na fogueira estelar, cercos do trabalho, de bancos, de partidos, dos deuses há muito desservidos. Fim de citação. O nosso destino, volto a citar, não é ficarmos metidos connosco em algum quarto, a cabecear no tempo. O nosso fado é o firmamento. Fim de citação. Por outras palavras, é o de sonhar mais além. A segunda parte do livro, de Rui Lage, Ciência Futura da Vida, abre com uma epígrafe da autoria do poeta Novalis. Cito: ciência futura da vida. A nossa vida não é um sonho, mas é necessário que se torne e, provavelmente, tornar-se-á num. Fim de citação. Mas nem o sonho é capaz de apagar todas as dúvidas, como a que está implícita na interrogação deste terceiro cito. Quando o sombrio corpo se estiver afastado, o espírito voará, desamarrado, como um vento que sopra onde quer. Fim de citação. Porém, outra espécie de sonho, o do contínuo progresso científico-tecnológico, vai-se concretizando. Esse progresso deu aso a que o divino barro da avó do poeta fosse conspurcado por um pacemaker, a ironia também é um dos recursos que serve para Lage, que lhe melhorou o ritmo cardíaco, facilitando-lhe a subida de escadas e permitindo-lhe, cito, guiar os patos a casa como se for a sua mãe. Fim de citação. Mas nem sempre o progresso vai pelo caminho certo. Por isso, o poeta pede que não façam robôs, cito, para servir à mesa, ou penar em minas, para envelhecer em guerras, invasões, rapinas, façam-se para dar uma alma a alguma coisa. Fim de citação. Acabamos de ler estes versos e caímos a pique na realidade presente, num tempo de guerras, invasões e rapinas, enquanto os humanos se assemelham a robôs sem alma, a matraquear, aliados uns dos outros e de tudo, nas teclas das mais sofisticadas aparelhagens. Mas o poeta, fiel a si mesmo, à sua capacidade de sonhar, de não recusar a utopia, na linha do pensamento de Ernest Bloch, em Princípio de Esperança, diz-nos que no momento certo, cito, havemos de os mandar aos robôs, às estrelas, a ver se dão como novos mundos habitáveis. Fim de citação. E termina afirmando que alguns hão de chegar à porta de Tannhäuser a tempo da abertura e vislumbrar o canto novo que, além dela, se prepara. Fim de citação. Alguns dos poemas de firmamento não permitem uma só interpretação. Abrem a possibilidade de prescrutarmos campos semânticos diversos. É o caso deste. Que canto novo? Pergunto. Leio, atendendo ao percurso de vida de Tannhäuser, que seja o da redenção pelo amor, que creio ser a substância da ópera de Wagner. O amor que é, aliás, cantado de um modo extremamente original nos poemas Fotometria de Maria Miguel em Zabartan e Elegia Genómica. Ciência Futura da Vida termina com Ode Cavernícola, que podemos considerar que fecha o arco aberto pela epígrafe do poeta de Os Hinos à Noite. Em Ode Cavernícola, o poeta diz que, cito, acharei uma gruta resguardada e que nela vai, cito, incubar o sonho, enquanto lá fora o mundo se desconcerta. Chegados ao Ode Lunar, dos poemas que acompanham, apenas vou assinalar alguns dos aspectos mais relevantes que deles, para mim, emanaram. A oposição entre o universo, sempre em mudança, e a imobilidade das saliências do corpo do poeta. Cito: a ponta do nariz, as mãos,
os pés. Fim de citação. Importância do tempo e do movimento. O tempo veio para durar e permite ao poeta falar. Ato extremamente importante, porque o seu discurso é a sua própria vida. Sem ele, o poeta morre. Cito, a carne, diz no poema a voz do sujeito da enunciação. O movimento é, por sua vez, também imprescindível. Ao poeta apetece-lhe, cito, percorrer o céu num carro de prata, dar um passo em frente e falar ao mesmo tempo. Fim de citação. Porque ele sabe que nasceu para dizer-se, cito, a caminho viemos, a falar vamos. A tarefa do poeta nos é definida desde a pedra lascada, é tirar a civilização inteira desta pedra. De outro ano, avulta a figura da mulher que começou por ser um habitante do mundo para depois se tornar a habitação onde nascem e crescem vidas. O poema nono de Ode Lunar impõe-se como apogeu do cântico à mulher. O poema 10º é também uma das melhores composições de Firmamento. A voz que dele se ouve, uma voz feminina, assume-se deste modo, cito, sou a passagem, a travessia, danço, abro portas, nasci com uma chave debaixo da língua, fim de citação. Sim, ela é a chave da vida. A concluir, resta-me dizer que as arquitraves do último poema erguem-se de maneira a permitir que vislumbremos um arco a unir a matéria aos seres humanos, os mais complexos de todos, dela provindos, todavia perecíveis. A tão provante ideia de movimento neste livro de Brulage regressa. O universo, cito, expande-se, arrefece, nem a morte é eterna. Também ela se expande com o resto, move-se e nós vamos com ela. Fim de citação. Quando chegar o dia em que nada restar senão ossos, acabará a opacidade e, cito, tudo será visível através de tudo. Será que até as palavras serão visíveis através do silêncio que as serve?